Continuação do estudo de Mateus 24 na Bíblia de Estudo Pentecostal. A figueira. Verso 32. O brotar das folhas da figueira simboliza eventos que ocorrerão durante a tribulação. Por outro lado, alguns intérpretes creem que a figueira também representa a restauração de Israel como um estado político. A figueira aparece destacada das demais árvores, assim como Israel foi chamado para ser um povo separado. Verso 33. Todas essas coisas refere-se a todos os sinais que ocorrerão durante a tribulação. O sinal principal é a abominação da desolação. À medida que os eventos proféticos se sucedem, os fiéis da tribulação, examinando as Escrituras, verão todas essas coisas e saberão que o Senhor está próximo, às portas. Verso 34. Mateus 24, 34. Essa geração pode referir-se à geração que presencia a intensificação dos sinais gerais dos tempos, que terminam com os sinais da tribulação. Só um minuto, por favor, que deu um problema no meu olho aqui. Achei. Ou pode referir-se ao povo judaico como raça que permaneceu distinta até hoje. Verso 36. Mas unicamente o meu Pai. O versículo 36 afirma que o Filho não sabe o tempo da sua volta. Essa expressão refere-se apenas ao tempo em que Cristo esteve na terra. Certamente, quando Jesus reassumiu a sua glória anterior, passou a conhecer a data da sua futura volta. Os santos da tribulação poderão saber o tempo da sua volta observando os sinais dessa tribulação que Cristo descreveu. 24 e 37. A vinda do Filho do Homem. As declarações de Jesus sobre a vinda do Filho do Homem revelam que ela abrange dois aspectos. A vinda do Filho do Homem refere-se tanto à primeira fase da sua volta, numa data desconhecida antes da tribulação, para buscar os santos da igreja, o arrebatamento, como também a segunda fase da sua vinda, que ocorrerá depois da tribulação, para julgar os ímpios e recolher os justos no seu reino. Que Cristo se referiu a dois eventos, tanto a sua volta imprevisível, como também a sua volta previsível. Vê-se pelo fato que ele cita três diferentes categorias de pessoas nos versículos 37 a 44, ilustrando os dias de Noé. As três categorias de pessoas e seu relacionamento com a vinda de Cristo são: 1. As vítimas do dilúvio nos dias de Noé, representando os descrentes da tribulação. Não sabem a ocasião da volta de Cristo e estão despreparados. Serão destruídos no tempo do fim. Trata-se de uma referência à segunda fase da sua volta depois da tribulação. 2. Noé, representando os crentes da tribulação. Por causa dos sinais do tempo do fim, os santos da tribulação sabem quase exatamente o momento da volta do Senhor e estarão preparados e serão salvos. A ocasião da volta de Cristo para eles ocorre no tempo previsto. Aqui trata-se da segunda fase da volta de Cristo depois da tribulação. 3. Os discípulos de Jesus. Eles representam os crentes dos nossos dias, os crentes da igreja antes da tribulação, que não saberão o tempo da volta de Cristo para levá-los ao céu. Não haverá sinais específicos precedendo a vinda do Senhor para buscá-los, pois Cristo declara que ela ocorrerá inesperadamente. Isso está nos versos 42 e 44. Note que Jesus assemelha os discípulos, os santos da igreja, não com Noé, os crentes da tribulação, mas com o povo do dilúvio. Não o perceberam, com não sabeis. Isso porque os santos da igreja, em certo sentido, assemelham-se ao povo do dilúvio. Eles não saberão o tempo da volta de Cristo e, semelhantemente, serão surpreendidos quando ele vier. Devem, portanto, aplicar toda a diligência a fim de estarem prontos para qualquer momento. 24:40. Será levado um e deixado o outro. A declaração de Cristo de que será levado um e deixado o outro precede sua exortação aos santos da igreja. Portanto, as palavras será levado um e deixado o outro provavelmente referem-se aos santos da igreja tirados dentre os ímpios no arrebatamento. Jesus ressalta o elemento surpresa para os crentes da igreja. Eu também, dando uma contribuição aqui, eu já acredito que serão dois crentes. Um será levado e o outro não, porque um está maduro e o outro não. Na primeira vinda, né? No arrebatamento mesmo. Na primeira fase da volta. Verso 42. Portanto, vigiai. Vigiai é um imperativo presente e denota uma vigília constante no tempo atual.
A razão para a vigília constante hoje, não apenas no futuro, é que os crentes dos dias atuais não sabem quando o Senhor virá buscá-los. Não haverá sinais específicos de aviso para eles. Nunca devem presumir que ele não poderá vir hoje. O 42, não sabeis a que hora. A advertência de Cristo aos seus discípulos para estarem sempre apercebidos para a sua vinda, por não saberem quando ela se dará, cremos ser uma referência à volta de Cristo, vinda do céu para tirar do mundo os santos da igreja, que tem a ver com o arrebatamento da igreja, né? 1. Jesus afirma claramente que sua vinda para levar os santos antes da tribulação será numa ocasião inesperada. Ele não somente declara que eles não sabem a hora, mas também que ele voltará à hora em que não pensais. Isso indica claramente que haverá surpresa, espanto e que os fiéis não saberão o momento certo da sua vinda. Assim sendo, para os santos da igreja, Jesus virá num momento inesperado. Isso claramente fala de surpresa, pasmo e rapidez nessa específica fase da vinda de Cristo. Este evento é chamado de primeira fase da segunda vinda de Cristo. Amém, né? Que nós estejamos esperando ansiosamente, mas equilibradamente por essa volta, porque o que nós queremos é partir com o Senhor, né? Estar com o Senhor o mais rápido possível, mas estarmos prontos, né? Preparados, sermos arrebatados. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Quanto à vinda de Cristo com poder e grande glória para julgar o mundo depois da tribulação, ela será aguardada e prevista. O cumprimento dos eventos e sinais durante a tribulação suscitará nos santos a certeza e a expectativa da ocasião da volta de Cristo, ao passo que os santos da igreja dos dias atuais terão surpresa por ocasião do seu arrebatamento. A vinda de Cristo depois da tribulação é comumente chamada a segunda fase da vinda de Cristo. O ladrão. A vinda de Cristo, num momento desconhecido, será tão inesperada quanto a chegada do ladrão que arromba a casa. Por isso, o discípulo dedicado deve estar preparado a todo momento para a vinda do Senhor, aguardando, né? Amando a volta do Senhor. 44. A hora em que não penseis. Cristo, mais uma vez, fala da sua volta para buscar os fiéis da sua igreja, num momento inesperado e desconhecido. 1. Este alerta não é para os santos da tribulação. A única maneira de harmonizar o ensino de Cristo sobre a sua vinda inesperada com outro ensino sobre a sua vinda prevista é considerá-lo sob duas fases. A primeira fase envolve a sua volta para arrebatar da terra os salvos e maduros, né, antes da tribulação, num momento inesperado. E a segunda fase é a sua vinda no final dos tempos, numa ocasião esperada, depois da tribulação e dos sinais cósmicos, para destruir os ímpios e estabelecer o seu reino na terra. 2. Assim como a vinda de Cristo predita no Antigo Testamento consistia de duas fases, sua vinda para morrer pelo pecado e sua vinda para reinar. 3. A advertência preemente de Cristo no sentido de sempre estarmos espiritualmente prontos para a sua vinda repentina, o arrebatamento, aplica-se a todos os crentes antes da tribulação. É um motivo de perseverança na fé. Quem estiver maduro se fará parte das primícias, né? Deixa eu achar onde eu parei. Tá. 24:48. O meu Senhor tarde virá. A respeito daqueles que estão na igreja, mas são infiéis ao Senhor, é impossível estarem vigilantes e preparados para a volta inesperada de Cristo, se os tais não creem que ele pode vir agora. Qualquer crente professo que vive em pecado, julgando que Jesus tardará a vir, tornar-se-á como servo mau da parábola. Ele não percebe o risco da volta do Senhor pegá-lo de surpresa. 2. É significativo Jesus associar a infidelidade e a hipocrisia à crença e ao desejo de que ele demore a voltar, né? Quem não está vivendo de acordo com a vontade do Senhor não faz questão da sua volta. É isso.